Boa noite a todas e todos. Estamos começando o nosso segundo encontro do workshop do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura. E o tema do nosso encontro é História Oral, um caminho em direção ao outro. Esse tema será apresentado pela Beatriz Pinheiro. A Beatriz Pinheiro é membro do grupo, também do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura. É formada em filosofia e mestre e doutorando em ciência da religião pela PUC Minas. Beatriz, eu vou te passar a palavra. O nosso combinado é que teremos você vai ter 50 minutos de fala, e após esse momento, todas as pessoas podem trazer as suas questões, que serão respondidas depois da apresentação. Beatriz, faltando 10 minutos, eu vou sinalizar levantando a mão, para você saber que faltam 10 minutos. E as pessoas podem aguardar até o final, todas as pessoas que estão participando conosco. E lembrando que esse encontro ele estará disponível no YouTube, no canal do programa. Beatriz, então, te passo a palavra. Diga. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pela apresentação. Primeiro, eu quero agradecer ao Grupo de Pesquisa Religião e Cultura pelo convite. Fiquei muito feliz de vocês terem me chamado para falar sobre esse tema. Acho muito importante esses workshops que estão acontecendo no nosso grupo. Então, como o Paulo bem adiantou, o tema do workshop de hoje é História Oral, um caminho em direção ao outro. Eu primeiramente, compartilhar aqui a minha tela, porque eu preparei uma apresentação para a gente. Só vou pedir para vocês me confirmarem se vocês conseguem ver. Sim, conseguimos. Conseguem ver? Ótimo. Então, gente, antes da gente começar, eu quero antecipar um pouco como vai funcionar esse workshop, né? Não é um workshop estritamente teórico, então eu não vou aprofundar na teoria do que é a memória de expressão oral, vai ser um workshop mais voltado para a prática. Então eu vou mostrar algumas vertentes da história oral, alguns procedimentos, e depois vou dar um exemplo de como eu utilizei a história oral na minha dissertação de mestrado, como venho trabalhando também aí no doutorado. Apesar de eu não apresentar hoje, talvez a gente pode marcar um outro dia, não apresentar hoje a teoria da memória, alguns teóricos muito conhecidos da filosofia, da antropologia, da história, da sociologia, três obras de autores brasileiros me serviram demais, tanto para montar esse workshop, quanto também para eu conhecer um pouco do que é a história oral. Lembrando, como o Paulo falou, eu sou formada em filosofia, eu não sou historiadora, então eu não conhecia essa metodologia até eu entrar para o mestrado e tentar aprofundar aí nesse caminho. Então, esses três autores, essas três obras, na verdade, me ajudaram muito, e eu vou apresentar aqui para vocês na ordem que eu conheci. A primeira obra foi essa aqui, História Oral, Como Fazer, Como Pensar. Esse livro é basicamente um manual da história oral, é do professor José Carlos Sebi, e assim, foi um achado na minha vida. Eu acho que compartilho aqui com vocês um testemunho também, como é importante a gente ir atualizando o nosso estado da arte, da pesquisa, porque foi numa dessas atualizações que eu encontrei, não exatamente esse livro, eu encontrei um outro artigo que citava o professor Sebi, eu não conhecia, e, ao ver a citação, procurei saber quem era e encontrei também é, uma, um, um material extenso do professor Seb, que é um dos grandes nomes da história oral no Brasil. E aí, esse livro me ensinou como a história oral deve ser aplicada, como ela deve ser feita. É um manual mesmo, o subtítulo foi muito feliz, a escolha foi muito feliz, como fazer, como pensar, porque é o que o livro ensina. E aí, logo em seguida, eu conheci também numa atualização do estado da arte o professor Leandro C. Wright. E
foi no mesmo esquema, eu encontrei um artigo do professor Leandro, achei muito interessante, já olhei o Lattes do professor e vi uma extensa publicação na área da história oral, e aí, coincidentemente, encontrei essa publicação aqui, Memórias e Narrativas, que é do professor Leandro C. Wright e do professor Carlos Sebe. Lembrando que esse aqui é uma obra em conjunta do professor Sebe e da professora Fabiola. E esse aqui já em conjunto também com o professor Sebe e o professor Leandro. E aí, esse livro, Memórias e Narrativas, é como se fosse uma obra diferente, mas é também uma atualização do História Oral, Como Fazer, Como Pensar. É esse livro com algumas outras informações que são muito, muito necessárias e aprofundadas em outros pontos, alguns pontos que você vê que o livro passou, assim, não aprofundou tanto, nesse aqui já tem essa profundidade. E aí, assim que eu conheci esse livro, eu entrei em contato com o professor Leandro. Hoje em dia, eu até faço parte do Laboratório de História Oral lá da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, que ele me permitiu, que é onde ele é o campo de atuação dele, né? E aí, lendo assim outras publicações do professor, encontrei esse aqui, Vidas Machucadas. E, gente, esse livro também é excelente, e eu acho essa ordem que eu apresentei ótima para a gente entender, porque esses dois primeiros nos ensinam como fazer procedimentos, o que é história oral e como fazer. Esse aqui é um livro que traz 5 histórias, 5 narrativas trabalhadas a partir da metodologia da história oral. Então, você tem, primeiro, obras que vão nos ensinar a fazer e depois os exemplos. Isso ajuda demais na hora da gente produzir, né, o nosso próprio trabalho e começar as nossas investigações. Então, fechando esse parênteses longo, né, eu gostaria de começar aqui a nossa exposição. Eu acho que não tem outro jeito de começar a não ser perguntando, então, o que é a história oral. As narrativas orais, para nós que estudamos a religião, as narrativas orais, elas já são consolidadas na nossa área. A gente entende a importância da narrativa oral, a gente entende a importância das histórias contadas na construção de uma identidade cultural, de uma identidade religiosa. Então, isso já é compreendido por todos nós. Mas então, o que seria a história oral? Seria um conjunto dessas narrativas orais? Seria um aglomerado de narrativas contadas de forma oral? Bom, é um pouco, na verdade, é bem mais do que isso. Pode ser isso, mas é bem mais do que isso também. A história oral, ela busca esse lugar, esse estatuto, e não há um só lugar para a história oral. Ela é vista de diversas maneiras. Ela pode ser vista ou como ferramenta. Se ela for vista como ferramenta no trabalho, ela é utilizada como complemento, como um adendo. Então, as entrevistas se reduziriam à afirmação ou à negação de algo que já está estabelecido já está estabelecido com ou sem uma base documental. Então, as entrevistas, elas servem para dizer que sim ou dizer que não de algo que já foi estabelecido. Então, enquanto ferramenta, ela é algo. É, é como se fosse um complemento mesmo, ela não tem a centralidade da pesquisa. Ela pode ser vista também como técnica, e aí, como técnica, ela funciona como um apêndice. É um recurso adicional à investigação, a uma investigação que já tem uma documentação paralela, e essa investigação que existe tem toda uma construção em volta dela, e a história oral é como se fosse, as entrevistas, sobretudo, vêm como se fosse uma parte para adicionar, mas também não leva aí a centralidade na investigação. Então, nós temos outros materiais e temos a entrevista também, como um desses outros materiais que agregam aí. Ela pode ser vista como método, e eu já antecipo que essa é a forma como eu trabalho também. E aí, enquanto método, ela é um recurso que indica um procedimento de investigação organizado e pautado inicialmente no projeto.
Eu até negrei aqui essa palavra, porque mais para frente a gente vai ver a importância do projeto na história oral. A história oral, enquanto método, dá uma priorização das entrevistas. O que mais importa ali para aquela investigação é a memória de expressão oral. Então, as entrevistas têm um papel essencial nos estudos, não podem ser descartadas. A história oral também pode ser vista como forma de saber. E aí, como forma de saber, ela se distancia de recursos técnicos, metodológicos e científicos. A história oral, como saber, busca divulgar histórias que merecem ser compartilhadas publicamente. Aqui já entra um pouco mais naquilo que eu falei de um aglomerado de histórias, né? Então, ela, como forma de saber, tem também um apelo estético, né? Porque são histórias que valem a pena ser contadas. E aí a gente pode até se perguntar qual história não vale, né? Mas a história oral, como saber, é uma contação de histórias que têm um apelo aí popular, que as pessoas gostam. Então, é também uma forma de se ver a história oral, mas pode ser também vista como disciplina. E aí, enquanto disciplina, aí é um projeto um pouco utópico, em que algumas pessoas consideram que a história oral, ela pode se ela se complementa por si só enquanto disciplina. E aí nessa via ela teria uma função social muito importante, uma função social e prática, quase militante, né, nós podemos dizer assim, que é essa função social de revisar a história. É uma percepção utópica que busca aí a construção de uma contra-história. É um lugar que ainda não foi alcançado e não necessariamente todos os historiadores buscam por esse lugar. Muitos trabalham a história oral como método e acreditam que esse é o lugar, esse é um lugar adequado para a história oral, mas há também uma vertente de pensadores que visam estabelecer uma história oral enquanto disciplina. E aí ela se confunde também com a disciplina da história, mas a gente não vai entrar nisso, pelo menos não por agora. Passado isso, gente, é importante a gente ver também quais gêneros existem dentro da história oral. Dentro da história oral, nós temos a história oral de vida, a história oral temática, a história oral testemunhal e a tradição oral. A história oral de vida, que eu confesso para vocês que é o meu xodozinho, que é o que eu venho trabalhando e que eu gosto demais, visa investigar aspectos selecionados das experiências de colaboradores, das experiências de pessoas que participam ali do seu projeto de investigação. Aqui vou utilizar esse termo colaboradores e colaboradoras. Os colaboradores e colaboradoras compõem ali o que a gente chama de campo, né? São as pessoas que nós vamos entrevistar, que nós vamos construir juntos ali a nossa investigação. E eles são colaboradores porque o papel dessas pessoas é extremamente necessário na nossa pesquisa. Sem eles, não há pesquisa. Por isso que foi intitulado aí esse conceito de colaboração, porque o projeto da história oral, o trabalho da história oral, ele não é feito sozinho. Então, na história oral de vida, não há uma investigação de verdade ou falsidade dos relatos também. A gente busca compreender o como dos fenômenos narrados. Então, como esses fenômenos narrados por essas pessoas significam para elas e como isso transparece na memória de expressão oral. É muito comum a gente fazer aí uma trajetória da vida da pessoa para entender algumas coisas. E aí, na história oral de vida, é mais comum que a gente faça entrevistas múltiplas, porque como a gente está conhecendo aí aspectos íntimos da vida de alguém, é um pouco mais difícil a gente conhecer esses aspectos só em um encontro. Então, é comum que as pessoas optem por fazer encontros múltiplos. Lembrando que não existe um jeito certo e um jeito errado de escolher esses procedimentos. Cada procedimento tem que se adequar melhor ao seu projeto de investigação. Por isso que eu negrei a palavra projeto anteriormente, que a gente vai focar daqui a pouco nessa parte, porque tudo tem que estar no projeto bem especificado, é o projeto que vai direcionar os seus olhos para a sua investigação. Além da história oral de vida, nós temos também a história oral temática. Se na história oral de vida o centro da pesquisa, o centro da investigação está em experiências dos colaboradores, a história oral temática nós temos um tema, esse tema é o foco central,
e as perguntas que a gente elabora, os questionários que a gente elabora, vão circundar aí esse tema central. Todas as perguntas são feitas para a gente compreender um pouco mais desse tema. Então, um está focado nos sujeitos, outro está focado no tema. Nós temos, em terceiro lugar, aqui a história oral testemunhal, que é como se a gente combinasse os aspectos da história oral de vida e os aspectos da história oral temática. Então, a gente compreende também um tema central, mas esse tema ele é investigado a partir dos relatos. Então, é realmente uma interseção aí dentro dessas duas metodologias, e temos também a tradição oral, que investiga aspectos transmitidos oralmente por um povo, e na tradição oral é comum que... Oh, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Na tradição oral é comum que haja uma imersão do pesquisador no campo quando se vale desse gênero de pesquisa. O que seria essa imersão? Na tradição oral, o pesquisador busca compreender aí aspectos da própria tradição. Então, se a gente está pensando numa tradição de um povo determinado, a temporalidade vai nos ajudar a compreender como essas pessoas vivenciam. Vamos pensar aqui na religião. Como essas pessoas vivenciam a religião no cotidiano, no dia a dia, quais são os ritos marcados na temporalidade. Então, por exemplo, ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos celebrativos. Isso a gente consegue compreender melhor quando a gente está ali junto da comunidade, junto do povo. Então, é comum que haja essa imersão dos pesquisadores no campo quando tem essa investigação da tradição oral para compreender ali melhor esses aspectos do dia a dia, né? Então, como eu falei anteriormente, o projeto na história oral é muito importante. O que seria um projeto? Não diferente assim do que a gente está acostumado a ver, mas tem algumas peculiaridades, né? Todo projeto que a gente faz tem um tema, tem justificação, problemática, hipótese, mas aqui a gente está construindo um projeto todo voltado para como a gente vai estruturar a nossa pesquisa. Então, o tema ele tem que antecipar qual é o seu centro de pesquisa, mas já no tema a gente tem que pensar também na possibilidade de a gente construir aí políticas públicas, porque a história oral é também uma história oral aplicada. A história oral é também uma história oral engajada. Então, não se trata só da gente contar uma história. O projeto tem que conter quais são nossos objetivos com essa história. Como que a gente pode mudar uma realidade, não estou falando mudar de forma macro, mas como a gente pode mudar ali naquele lugar que a gente está trabalhando uma realidade de maneira positiva. Então, além do tema, nós temos a justificação. Na justificação, a gente se pergunta quais são os motivos dessa investigação e quais são os grupos atingidos. Então, são duas perguntas: de quem é a história e por que a gente está trabalhando com essa história. Em terceiro lugar, nós temos a problemática e as hipóteses. Quais são os problemas que a gente quer investigar? Quais são os caminhos que a gente vai utilizar? Quais são as perguntas necessárias para que a gente construa esse projeto? E é importante que a gente pense também que as hipóteses elas podem ser modificadas. O nosso material ali, o nosso documento na história oral, o que a gente documenta é, na verdade, um documento vivo. As pessoas mudam, as pessoas falam uma coisa hoje, pode ser que depois elas mudem de opinião. Então, é uma história viva, né? A gente tem que sempre considerar isso para a gente não se fechar num lugar que depois não se realiza e aí fica... Ou a gente cai numa frustração, ou a gente modifica o projeto para caber, modifica o trabalho para caber no que a gente pensou inicialmente. Então, tem que ter sempre essa abertura e esse desapego quando se trabalha com história oral. Em quarto lugar, a gente monta também o corpus documental e os objetivos. O que seria esse corpus documental e esses objetivos? Primeiramente, a gente tem que delimitar, isso é uma parte muito importante do projeto, a gente tem que delimitar o grupo que a gente vai pesquisar. E aí, delimitando esse grupo, a gente consegue fazer as entrevistas iniciais, que são chamadas de fase zero, ou então, no nosso grupo de pesquisa, a gente fala muito de pré-campo. Seria o mesmo, aquela entrevista inicial que você tem um primeiro contato com o campo e entende se é possível fazer esse tipo de trabalho,
quais serão as modificações no seu projeto, quais são as peculiaridades desse trabalho. É claro, você não vai saber de tudo nesse momento, mas é nessa primeira entrevista que a noção, ela vem. A primeira noção acontece aqui. E aí os nossos objetivos vão depender dessa organização do corpo documental, vai depender dessa delimitação do campo. Depois a gente vai para os procedimentos, que é a parte do como fazer a história oral, e aí nessa parte dos procedimentos, a gente define qual vai ser qual vai ser o nosso campo. Mas dentro da história oral tem 3 conceitos que eu vou falar daqui a pouco, de forma mais profunda, que são as comunidades de destino, as colônias e as redes. Então, no procedimento, para a gente entender como a gente vai fazer, a gente tem que entender o nosso campo de uma forma mais ampla e depois ir delimitando cada vez mais para a gente entender as especificidades. E aí, assim que a gente delimita qual é a nossa comunidade de destino, qual a nossa colônia, qual a nossa rede, a gente vai saber se a gente vai trabalhar com entrevistas únicas ou com entrevistas múltiplas, se a gente vai trabalhar com questionários abertos ou direcionados, a gente vai pensar onde essas entrevistas vão acontecer. É sempre bom que você dê esse poder de escolha para as pessoas do campo. Pergunte para elas onde elas gostariam de fazer essas entrevistas, mas você tem que pensar também em aspectos práticos. Onde você vai fazer essa entrevista? Vai te permitir ter uma boa qualidade de som para as entrevistas que são gravadas? Onde você vai fazer essa entrevista? Vai te permitir ter uma liberdade maior com a pessoa que vai ser entrevistada? Vai ser um lugar que vai deixar a pessoa confortável ou vai ser um lugar que vai deixar a pessoa um pouco nervosa? Sempre bom delimitar isso, porque isso vai atingir os seus resultados também, vai atingir todo o seu processo. As entrevistas vão ser gravadas? De quanto tempo vai ser essa gravação? E aí, como eu falei aqui, nessa parte do como fazer, é quando a gente delimita quais são as nossas comunidades de destino, a nossa colônia, a nossa rede. Eu fiz um gráfico aqui que consegue ilustrar melhor o que seria comunidade de destino, o que seria colônia, o que seria rede. A comunidade de destino é o nosso campo mais amplo, o nosso primeiro olhar para o que a gente está querendo investigar. Então, na comunidade de destino, a gente vai perguntar o que une esses sujeitos e essas sujeitas da pesquisa. O que seria um gênero mais amplo disso que a gente está querendo investigar? São comunidades mesmo. O que faz essas pessoas, o que une essas pessoas em uma comunidade que a gente pode falar? Por exemplo, no meu caso que eu pesquisei, eu fiz um estudo sobre profissionais do sexo sem religião, no mestrado. Então, o fato dessas mulheres serem trabalhadoras sexuais eram ali o primeiro recorte feito. Depois eu fui fazendo outros recortes. O segundo recorte, vejam que vai diminuindo, né? A comunidade de destino é mais amplo, as colônias são recortes dentro da comunidade de destino, é um fragmento. Então, nas colônias, a gente fragmenta, é uma fração representativa, ainda que numericamente inferior à comunidade de destinos. É como se você fosse sempre reduzindo o seu olhar até você chegar num sujeito que pode representar ali o que você está querendo investigar. As redes é ainda uma subdivisão da colônia, considerando as suas especificidades. Na rede, você deve sempre pensar de maneira plural e as redes visam o entendimento da profundidade das razões dos colaboradores. Sei que pode estar um pouco confuso, mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender o que seria, qual seria a diferença da comunidade de destino, da colônia e da rede. Imagine, esse exemplo está no livro História Oral, Como Fazer, Como Pensar. Imagine que o tema da nossa pesquisa é a história oral de vida dos nordestinos em São Paulo, a experiência migratória da seca de 1958. A comunidade de destino, esse campo mais amplo, seria todos os nordestinos atingidos pela seca de 58. Essas pessoas têm algo que as une já, tá vendo? Todos são nordestinos, todos foram atingidos pela seca de 1958. Se a gente faz um recorte dentro dessa comunidade, nós temos pequenas colônias. Então, selecionamos uma colônia, os nordestinos atingidos pela cerca de 58
e que migraram para a cidade de São Paulo. Aí já é um recorte. E aí, dentro desse recorte, nós temos redes diversas, redes plurais. Essas redes vão nos ajudar a construir o nosso questionário. Veja bem, primeiro ponto, homens que vieram com famílias, homens que vieram sem famílias. Mulheres que vieram com famílias, mulheres que vieram sem família. Outras divisões poderiam ser pensadas: pessoas, homens e mulheres, com familiares em São Paulo, pessoas que antes tiveram experiências em São Paulo. Então, a gente vai delimitando, a depender dessas redes, o nosso questionário vai se modificando. Então, a pergunta que você faz para um, não necessariamente você vai fazer para todos, depende da sua rede, depende da especificidade do seu campo. Por isso que eu disse que é uma coisa plural. A gente vê aqui comunidade de destino, colônia e redes. A rede é sempre plural. E aí, outra coisa que a gente tem que pensar também, que tem que estar lá no projeto, tá, gente? São as condições para que essas entrevistas sejam realizadas. Pode parecer muito prático, muito burocrático, mas isso tem que ser pensado, porque isso vai ajudar muito vocês depois. Primeira coisa, onde essas entrevistas vão acontecer? Quais são os possíveis impactos desses locais escolhidos? Quais são os riscos para a pesquisa? O que seria esse impacto? Essa entrevista vai acontecer na casa do colaborador? Lá, talvez ele se sinta mais à vontade, se for possível. Essa entrevista vai acontecer em um bar? Se acontecer num bar, num lugar público, pode ser que o colaborador se sinta à vontade, mas talvez ele possa falar algumas coisas que depois ele queira que você retire ali do trabalho, porque aquele momento foi um momento de agitação e ele falou, e não necessariamente ele queria publicizar aquela história. Ou então vai acontecer no bar, pode ser que o som esteja ruim na hora de você transcrever, na hora de fazer a análise das entrevistas, você tem um problema. Essa entrevista vai acontecer no trabalho, o ambiente de trabalho vai possibilitar que esse colaborador fique à vontade para responder as perguntas, ou isso vai ter uma interferência na nossa investigação? Segunda coisa, o local possibilita uma escuta. Isso que eu já falei, o local possibilita uma escuta limpa. Isso tem que ser considerado, gente. Eu lembro assim de uma parte do meu trabalho, pequenas partes que ficaram inaudíveis, até hoje eu fico me questionando o que foi falado naquele momento, porque na hora você tá prestando atenção, nem sempre você está anotando, às vezes você está ali conversando, tentando abrir a sua escuta o máximo possível, e aí depois você vai ver a gravação também teve alguma parte que deu errado, isso vai prejudicar também. Você deixa de ouvir algo, e como o nosso corpus documental é a fala, é a memória de expressão oral, a gente não ouvir é um grande problema. O pesquisador fará uso de estímulos. O que seriam os estímulos? Seriam perguntas direcionadas para que a gente ou se mantenha ali no tema, ou para que a gente vá para um outro assunto. Quais seriam esses estímulos? Esses estímulos, gente, não pode também influenciar na resposta dos entrevistados, de modo que o pesquisador faça estímulos que vá comprovar uma teoria. Esse não é o objetivo. O objetivo da história oral de vida ou da história, qualquer outro gênero da história oral temática, não pode ser comprovar por comprovar. Quais estímulos ele vai fazer? Quais aparelhos eletrônicos serão utilizados? A maioria dos livros falam ali de fita, né? A gente não usa muito fita mais, mas quais vão ser utilizados? Estão carregados? Você tem que sempre prestar atenção. Essas narrativas vão ser livres ou vão ser estruturadas? Como vai ser o roteiro? As personagens da pesquisa se conhecem? Eu conheço a minha colaboradora? Qual é a nossa relação? Isso também tem que estar especificado. O roteiro da entrevista vai ser entregue antes da entrevista para a pessoa ler e se preparar, e na hora ela só vai falar, só vai responder as perguntas que já conhecem? Ou o pesquisador e a pesquisadora tem uma estima pela naturalidade do momento, então não é passado antes o roteiro, na hora a gente vê, na hora a gente escuta, essa naturalidade é importante. Tudo isso está no projeto também. Outros procedimentos que a gente tem que se atentar são procedimentos burocráticos, né? Toda pesquisa de campo passa ali por um comitê de ética. E nesse comitê de ética a gente tem usado, eu não sei como funciona em outros países, tá? Mas aqui no Brasil a gente usa a plataforma Brasil. E aí na plataforma Brasil, eles vão te pedir também um projeto. Mas a plataforma Brasil, ela é direcionada para pesquisas que envolvem a saúde.
Então, o projeto da Plataforma Brasil não é o mesmo projeto da História Oral, e que é diferente também dos projetos que a gente faz nos nossos PPGs, né? Então, a gente tem que se atentar ao projeto exigido pela Plataforma Brasil, as especificidades, e submeter sempre as nossas pesquisas com antecedência, porque esse processo pode ser um pouco demorado, porque eles têm que fazer várias correções, e é uma demora que tem um sentido de existência, tem que ser burocrático mesmo, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, o comitê de ética tem que analisar ponto por ponto. Outra coisa, os documentos de autorização. A gente tem sempre que se atentar às especificidades do nosso projeto, porque dependendo delas, os documentos mudam. Então, a gente tem o TCLE, o TCUD, o TC, a Carta de Cessão de Direitos Autorais. Essa carta é muito importante, porque se futuramente você quiser publicar a sua pesquisa, é importante que os colaboradores tenham assinado essa carta de cessão de direitos. Na hora a editora vai te pedir, você tem que ter essa carta assinada. O TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido, que você fala da sua pesquisa, fala dos seus objetivos, deixa às claras tudo o que vai acontecer, e aí o colaborador ele decide se ele quer ou não participar. Nós temos o TCUD e o TC, que são os termos de uso de imagem, termos de direitos, nós temos os termos também de acesso a bancos de dados, que são muitos termos, gente, é uma infinidade, então a gente tem que se atentar ao que o nosso projeto pede. Depois a gente tem que pensar também no tempo de entrevista, transcrição e transcriação. A transcrição seria transcrever aquilo que foi falado, da maneira que foi falada, contendo ali todos os vícios de linguagem, todos os vícios da oralidade, os silêncios. Na história oral, a gente conta com muito silêncio. As entrevistas não acontecem assim, papum, tem muito silêncio, pode ser que haja emoção também. Então, nessa transcrição direta, a gente transcreve tudo isso com uma legenda, especificando tudo o que aconteceu, mas na hora da gente analisar essas histórias, é interessante que a gente faça o que é chamado na história oral de transcriação. Se a história oral é um procedimento feito a dois ou a mais, né? Nunca uma pessoa só que faz, tanto que a gente usa esse termo de colaboração por isso, existe um dedo do pesquisador, do narrador, na hora de trabalhar aquele documento, na hora de trabalhar essas histórias. E esse trabalho é chamado de transcriação, porque algumas coisas são modificadas, e é importante que as pessoas, os colaboradoras, os colaboradores, se vejam na história. Às vezes você pega o documento, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler um documento de transcrição direta, é um documento um pouco chatinho de ler, parece um roteiro muito mal feito de teatro, porque fica cheio de parênteses, cheio de grifos, cheio de negritos. E aí, se você mostra esse documento seco assim para uma pessoa, às vezes ela não vai se identificar na própria fala, porque do jeito que está ali, não foi o jeito que ela falou, não foi o jeito que ela pensou que estava falando, não foi o jeito que aquilo representou para ela. Então, se a gente trabalha as transcrições secas, fica um trabalho até difícil de ler. A gente tem muitos vícios de oralidade que a gente mesmo sabe. Na hora de ler, você fica assim, gente, mas eu falei isso, mas eu dei tantas pausas, por que eu não fui mais assertiva? Por que eu não falei mais diretamente? E funciona na oralidade, mas na escrita não funciona muito bem. E aí a transcriação, os pesquisadores têm essa liberdade de modificar algumas coisas para manter o sentido daquilo que foi transmitido. Essa modificação pode ser uma exclusão de silêncios, pode ser a construção junto ali de um texto para que fique mais direto o raciocínio em algum momento, pode ser que você pegue um raciocínio que foi lá embaixo, coloque um pouco para cima, desde que mantenha o sentido. Isso deve ser feito mantendo sempre o sentido. Não posso pegar uma fala deslocada para significar outra coisa. Por isso que é muito importante que, no final de todo o trabalho, a gente coloque a transcrição direta do trabalho, para que, se alguém quiser, principalmente as pessoas que participaram da pesquisa, quiser conferir o que foi dito, se não houve ali uma modificação para mudar o sentido da fala, elas podem fazer isso. Elas podem pegar tanto a transcrição direta quanto a filmagem, caso tenha.
Elas têm direito a ter acesso a esses documentos. E, por fim, as devolutivas são muito importantes também, elas constam desde o projeto também. É importante que a gente já vá pensando nisso, porque, como eu falei para vocês no início, a história oral ela tem uma função também social. Não é só ir lá pegar uma história e sair. A gente modifica os lugares por onde a gente passa. Então, que a gente modifique positivamente. O que o campo achou dessa pesquisa? Como o campo viu esse tempo de pesquisa, esse tempo de investigação? E principalmente, o que volta para o campo? Que a gente sai de lá cheio de histórias. E o que volta? A gente sabe o que fica. Fica uma pessoa reflexiva sobre situações que muitas vezes são situações traumáticas, situações que trazem uma memória de dor. Então, essas pessoas têm que estar cientes disso, mas a gente tem que pensar o que volta também. O Flávio me fez um apontamento há um tempo atrás, até que no grupo de pesquisa, que eu fiquei muito pensativa. Ele disse, tá, elas são suas colaboradoras, mas você, enquanto pesquisadora, vai receber aí um título de doutora, vai em tal congresso, vai talvez conseguir um emprego numa universidade. E o que fica? O que você devolve materialmente? A gente sabe que a gente devolve ali momentos muito importantes. As pessoas não estão participando obrigada, elas querem participar, elas gostam de contar a história. Mas o que a gente devolve? É sempre importante a gente pensar nisso. E aí não tem uma resposta universal, cada caso é um caso. É importante a gente sempre pensar aí nos movimentos que já existem, como a gente vai compor junto dessas pessoas esses movimentos. Nós não somos também, gente, salvadores. Nós não somos salvadores. Muitas vezes a gente está num lugar igualitário. Então a gente tem que sempre aí se ajudar na maneira do possível, sem essa ideia de que vou salvar. Vai salvar do quê? Às vezes nem você está conseguindo se salvar do cotidiano, você tem que ver, não é vou salvar essas pessoas, é como eu posso compor junto algo que traga um benefício para o grupo, né? Sempre passando por elas. Nós não estamos ali agindo de cima para baixo, é de lado, é colaboração. E aí, como isso é um workshop, eu ainda tenho 7 minutos, né, Paulo? Estou vendo aqui. Como isso é um workshop, eu trouxe um exemplo de transcriação, que eu acho importante. A gente fica falando, 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 mas é muito bom a gente trabalhar com exemplos de como essa metodologia foi aplicada. E aí, por isso que eu trouxe esse livro assim com muita felicidade, porque esse livro traz exemplos ótimos de transcriação de entrevista. Então, acho que é uma obra que vale muito a pena ler. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo clicar aqui. Só um minutinho que. Vocês estão vendo a mesma página? Ou mudou? Está escrito trecho de transcrição da história de Sheila. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar aqui. Ficou melhor, né? Olha só, gente. Esse aqui é um trecho da transcriação que eu fiz da história da Sheila. A Sheila é um nome fictício de uma das trabalhadoras que eu entrevistei. Então, a intenção é que vocês vejam o formato desse texto, não é nem o único formato que existe, mas como eu fiz e talvez isso possa ajudar na hora de vocês fazerem também. É muito comum, depois que a gente transcreve as entrevistas, a gente lê, relê e relê, e às vezes a gente acha uma frase que essa frase traz ali todo aquele significado da entrevista. E muitas vezes essa frase passa batida ali no momento da entrevista, mas na hora da transcrição você encontra, e aí é comum as pessoas que trabalham com essa metodologia colocar essa frase de citação enquanto título. E foi o que eu fiz. Em certo momento, a Sheila falou: não é para mim, não me cabe. Desisti e deixei para lá. E aí eu achei essa frase muito emblemática e selecionei como título. Vou ler a história dela para vocês. Isso aqui é só um trecho, tá? Não daria tempo da gente trabalhar com a história na íntegra. Aí eu tive aquela vida de menina de rua tendo casa. Menina de rua brincando, correndo. Eu tive uma infância livre, caçando, pescando, tomando banho na beira do rio, entrando dentro dos mangues e pegando caranguejo. Tive uma infância livre porque naquela época não tinha esse perigo de estupro.
O interior era pequeno, todo mundo se conhecia, existia aquele respeito. Então eu tive essa infância. Remédio era natural. Minha mãe adorava fazer garrafada, lambedor. Eu tenho uns cortes bem profundos que não foram costurados, foram cicatrizados. Não tinha médico, a nossa medicina era as ervas, e a cicatrização era folha, para mastigar, para parar, era aquela medicina tradicional, lambedor, garrafada. Eu tomei tanta garrafada que hoje eu não tenho infecção, nunca tive problema. O meu parto foi com parteira. Essa parteira era índia e umbandista. Ela tinha aquela coisa com planta, com mato, com tudo, então essas coisas nós aprendemos. Eu comecei na prostituição em São Paulo. Comecei com 31 anos, há uns 22 anos. Fiquei 1 ano e meio, aí eu vim para cá. E quando eu vim para cá, é o tempo que eu estou morando aqui. Moro em Belo Horizonte há quase 20 anos. Antes eu morava nos hotéis, ficava muito tempo no hotel, mesmo tendo essa casa. Mas essa casa eu deixava disponível para uma emergência porque eu sou muito explosiva. E eu pensava, qualquer hora eu brigo com o dono do hotel desse aí e ele me põe para fora. E aí, vou ficar o quê? Então eu era muito prevenida. E mesmo eu morando com a minha família e me dando muito bem, eu sou muito reservada, eu gosto dos meus espaços. Aí eu sempre mantive essa casa, tanto que eu moro há 20 anos para ter aquela opção. Até que no hotel eu estava muito tranquila, mas só o fato de eu saber que eu tinha para onde retornar, eu ficava tranquila. Aí eu posso dizer que me dá paz espiritual, paz de espírito, porque eu sei que nada ia acontecer, que eu teria minha toca para me tocar, como fala, né, para me esconder. Teve uma vez que fechou os hotéis por causa de escada de emergência. Aí mandou descer todo mundo. E se eu não tivesse uma casa? Mandou descer do jeito que a gente estava. Na primeira onda da pandemia que fechou, ficou ficou muita mulher desamparada, sem ter para onde ir. Se bem que nós fizemos um trabalho muito minucioso e conseguimos retornar. Dessa vez a gente está com a casa de acolhimento. Elas não vieram, mas é uma opção. Se necessário, está disponível. Não é para vir obrigada. Minha mãe é devota de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, gosta de tirar terço, tirar novena, se junta para rezar um terço. Já meu pai é ateu de tudo. Eu fui batizada para morrer e estou até hoje perturbando na terra. O padre me batizou e deu extrema-unção porque eu era muito doente. Para não morrer pagã, eu recebi o batismo e a extrema-unção junto. A religião, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião por falta de local, eu acho, né? Porque aqui em Belo Horizonte eu não encontrei um local igual ao que eu encontrei em São Paulo para exercer a minha religião. E em igreja, eu só participo de igreja, Deus me perdoe falar isso, mas é uma missa de sétimo dia de alguma companheira que falece, algum parente assim próximo, mas só assim que eu vou. Eu me cuido hoje aqui em casa. Meus banhos, meus rituais, eu procuro fazer em casa quando dá, mas não é aquela coisa, não é do jeito que era para ser. Eu trabalhei 8 anos dentro do centro que eu me desenvolvi, mas para me afastar, eu pedi licença, respeitando todos os ritos, abaixei a cabeça, pedi licença e me afastei. Não saí assim, não vou mais e pronto. Eu respeitei. Então, por isso eu fico tranquila. Mas eu sinto necessidade disso, de ir para um centro, rodar como fala, né, escutar um tambor. A minha alma sente falta disso. Eu preciso disso, mas não tem como eu fazer isso aqui. Não tem local, não encontrei. Eu já fui muito picareta. Teve uma vez que o cara olhou para minha cara e falou que eu preciso desenvolver. Eu sou mãe pequena. O cara olhar para uma médium e dizer que ela precisa desenvolver, então o que ele está vendo? O tambor para o médium arrepia. O médium, quando escuta o som do tambor, dos atabaques, que é de verdade, é tipo um chamamento. A gente se arrepia. Nossa, é uma sensação de glória, sei lá como que fala. Você entra em outra fase. Então, os locais que eu fui não me chamaram. Por falta disso, as minhas religiões estão suspensas. Essa parte da minha religião. Essas coisas incomodam um pouquinho a gente, essas disputas, é picaretagem. Você está vendo o que a pessoa está fazendo ali e desanima. De você ir nos lugares e a pessoa está lá, fodida, ferrada, não tem dinheiro, vai procurar um alento e cobram R$ 5.000 para a pessoa fazer um trabalho para poder melhorar de vida. Se a pessoa tivesse R$ 5.000, não estava procurando ajuda. Acho isso um absurdo, que a religião virou moeda de troca, que é para dar isso para as entidades. As entidades são entidades mortas, elas precisam de caridade, que a gente faça caridade em nome delas para a evolução. Não precisa de nada material, não precisa de nada que o dinheiro compra. Então, isso também me desanimou muito, influenciou muito.
Essa comercialização da religião, entendeu? É um mercado, virou um mercado de exploração, de mentira, de engordo. Eu até desisti. Tem mais de 10 anos que eu parei de procurar. Eu até procurava e procurava, mas quando eu fui percebendo, eu disse não. Não é para mim, não me cabe. Desisti e deixei para lá. Eu me sinto bem ao mesmo tempo em que você fica sentindo que está faltando algo. Quem é da Umbanda espírita não pode usar droga, não pode beber. É tanta coisa que a gente não pode, o povo acha que a gente faz tudo. Não, é tanta cobrança porque é para a gente ter o corpo limpo, corpo ideal, corpo com energia boa. Para quê? Para quando os nossos mentores de luz se aproximar, o chakra está limpo. Quem vai se aproximar de um espelho sujo? Não. O que atrai é a luz, é a caridade. Então, isso é importante. Se eu me deitar com 20 homens, quantos homens eu deixo virar acima de mim? O lado invisível é mais habitado que o visível. Muitas coisas do outro lado que não atravessaram nem a luz ficam rondando, são pessoas que já tiveram vida. Se você vê, tem espírito rondando ali. E ele pode aproximar, não incorporar no homem, ele pode usar a energia do homem para beber, usar droga ou transar. E nisso, junta, vem por cima de mim. Se eu for uma médium de captação, fica em mim. Eu atraio. E quando eu, depois disso tudo, quando eu sujo e tudo mais, aí eu vou para um centro que trabalha com seres espirituais mais evoluídos, com os espíritos mais elevados que fazem caridade, como é que ele vai habitar um local sujo? Repele, eles não vêm. Se for pensar assim no corpo sujo, a pombagira vai querer, né? O povo fala que a pombagira quer transar, quer beber, quer isso, aquilo, outro. Eu falo, gente, a minha pombagira é esquisita. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, o sexo para mim é só para mim ganhar dinheiro e sustentar a minha família. Então a minha bicha é preguiçosa igual a mim. Mas eu sinto falta de algo, sabe? Talvez porque eu tenho os meus orixás, meus guias precisam trabalhar. Então talvez o sentimento venha deles, mas eu sinto falta daquilo que eu tinha lá em São Paulo, que era um lugar, um terreirozinho bem simplesinho. Meus pais de santo eram tudo orientais, eram japoneses. Quem mantinha o terreiro eram os filhos, por incrível que pareça. Quando chegava sábado, as visitas tinham comida. Eu sinto falta daquele tempo, da caridade, da verdade, da ajuda. A gente sente falta dessas coisas. Eu acho que isso moldou a minha caridade. Como eu falei para você, eu sou ativista há 10 anos sem saber o que era ativismo. Então, há 10 anos que eu estou ajudando do meu jeito. Eu praticamente não parei de ajudar. Então, dentro da religião, eu encontrei um outro modo de ajudar. Ou então eu acho que silencio um pouco aquela vontade. Eu só não faço incorporar, mas a finalidade da Umbanda, que é a caridade, o aconselhamento, eu acho que eu faço. Fundei o coletivo Clã das Lobas, que é um coletivo todo meio informal, independente, todo formado por trabalhadoras sexuais cis e trans. Uma vez perguntaram para mim o que que o coletivo faz. Eu falei, tudo o que precisa. Uma vez eu estava aqui 10 horas da noite, umas mulheres brigaram lá embaixo, eu tive que descer e buscá-las na delegacia. Já lidamos com a morte, com mulheres assassinadas que nós acompanhamos. Procuramos a família para a pessoa ter um enterro digno. Promovemos ações de saúde. Uma vez juntamos com o Superfé, levamos uma semana mulheres para fazer o Papa Nicolau, que tinha mulher que estava há 5 anos que não tinha feito preventivo. Promovemos ações de todos os tipos assim. Na pandemia, nós voltamos mais para a arrecadação da cesta básica. Então, nós, nesse um ano, estamos provendo mulheres. Antes, a gente procurava as mulheres que estavam grávidas para a gente conseguir apoio para fazer chá de bebês, isso tudo antes da pandemia. Então, era esse o nosso trabalho, de intermediar quando tinha algum problema, alguma mulher doente para a gente encaminhar. Em plena pandemia, nós nos reinventamos e viramos uma verdadeira assistência social. Quer dizer, nós estamos fazendo o que o governo e a prefeitura não faz, dando assistência. É nós por nós, e isso é uma satisfação. É satisfatório para uma trabalhadora receber de uma trabalhadora sem um "você quer uma reza? Vamos tirar aqui uma foto?" Eu não faço questão nenhuma de foto. Tem momento para oração, mas tem dia que a gente não está afim de oração. Eu não me incomodo que reze para mim. Ah, posso falar? Não, obrigada, gente. Vamos. Vocês estão vendo a tela Pronto. ainda? Ó, Travou um pouquinho no final, tá. mas a tela É, continua. tá. Tava aqui. Mas tem dia que o espírito da gente está espinhoso e não quer saber de oração. E parece que é obrigado você receber uma cesta básica e uma oração. Aí fica desconfortável. Então, são relatos, reclamações que eu recebo, mas eu não posso fazer nada porque a instituição não é minha. A minha eu faço ao contrário, eu não vinculo a nada para dar uma cesta básica. É só precisar.
Precisou se eu tiver aqui. Então, não é toma lá da cá. Eu ando desacreditada, já está terminando, tá, gente? Eu ando desacreditada, porque é muita coisa que acontece com a gente que qualquer ser humano perde a fé. Porque a gente tem aquele momento de perder um pouco, né? Desacreditar das pessoas, das coisas. Mas eu não sei se foi o momento, se foi as coisas, se foi as decepções que a gente tem, porque nessa crise eu me decepcionei com muitas pessoas, que eu achava que era uma coisa e era outra. E aquelas que a gente pensava que não, vieram e acolheram, juntaram e fortaleceram. Então, a fé que eu perdi, acho que foi mais o ser humano do que em Deus. O outro lado de lá ficou meio complexo, de tanto ver sofrimento, de ver tanta gente, de ver tanta coisa que não era para acontecer com as pessoas. Então, esse aqui foi o trecho que eu separei para vocês, para a gente exemplificar um pouco de como que é esse trabalho de história oral. Deixa eu parar aqui. Então, vocês percebem, aqui a gente tem um resultado, mas antes desse resultado, tem um processo longo, um processo de planejamento, de construção, que é enorme. É a parte, a Sheila falou aqui, né, o lado invisível é mais habitado que o visível. O lado que a gente não vê da história oral é muito mais trabalhoso, né? Você vê o resultado prontinho, mas tem todo um procedimento antes. Acho que por hoje foi o suficiente, né? As perguntas É, surgirem. obrigado, Beatriz. Você foi dentro do tempo. Inclusive, na primeira vez que ia levantar a mãozinha, você já se antecipou. Achei importante esse, essa leitura, porque se fala de história oral, nós temos que ouvir as histórias. Igual a Chimamanda fala, histórias importam. Então, e ela até completa, né, que histórias de mulheres importam, que é importante serem ouvidas. Antes de trazer uma questão para ser pensada, gostaria de convidar as pessoas que estão aqui participando conosco para levantarem a mãozinha, abrir a fila e colocarem suas questões para a Beatriz. Beatriz, você prefere responder um bloco de questões ou de forma pontual? Só para saber aqui como você prefere. Pode ser um bloco, né? Acho melhor. O pessoal está aberto às sessões de perguntas. Então, enquanto os colegas elaboram as questões, então vou trazer uma provocação, porque trouxe tantos elementos que vou precisar de um tempo para digerir tudo, vou até assistir novamente, lembrando que esse momento estará no site do PGCR, no canal do YouTube. E agora indo para a provocação, quer dizer, para pensar assim, diante das várias técnicas, das várias metodologias, porque a história oral se apresenta de várias formas, né, como ferramenta, técnica, método, forma de saber, disciplina. Quando eu estou elaborando o projeto e tenho que decidir como eu vou utilizar a história oral, qual deve ser meu ponto de partida para saber se ela vai ser uma técnica, se ela vai ser a minha metodologia, como você orienta, dá uma dica para a pessoa discernir nessa etapa. Imagino que na hora de escrever o projeto, pensar na metodologia, principalmente aquelas pessoas que vão para campo, fica um pouco confuso, assim, o que vai fazer. Então, assim, Acho que eu vou ir respondendo essa de uma vez. Então, são muitas coisas e às vezes, quando você começa um projeto ali, você não tem esse conhecimento todo ainda. Então, eu acho que você tem que pensar o seguinte: a história oral, ela vai acompanhar toda a pesquisa ou vai ser uma parte que poderia ser retirado da pesquisa? Acho que é uma forma mais simplificada da gente pensar. Ela vai acompanhar todo o procedimento ou ela seria um acessório? Um acessório. Se você retira ali a entrevista, se você retira toda essa carga da história oral, faria falta? E, assim, esse estatuto da história oral, ele não é encontrado nem para os historiadores ainda, não existe uma ideia única de onde a história oral deve ser utilizada, e acredito que não existe nenhum um lugar certo e outro lugar errado.
eu concordo muito com a história oral que é utilizada enquanto método, porque não é simplesmente chegar e fazer uma pergunta, não é simplesmente chegar e já fazer uma entrevista, existe todo um procedimento que é trabalhado anteriormente. Então, eu acho que a história oral como método, ela abrange caminhos múltiplos e possíveis da investigação, que aí você vai definir depois, você não vai definir tudo de cara. O momento de construção do projeto, ele é demorado, mas você entendendo que todos esses procedimentos vão te acompanhar do início ao fim, você consegue aos poucos aí fazendo as delimitações. Você não vai chegar já delimitando se vai ter entrevista múltipla ou única. É, o primeiro momento não é esse. O primeiro momento é você entender o que, que você quer fazer, com quem você vai trabalhar e por que você vai trabalhar. Você respondendo o que você quer fazer, com quem você vai trabalhar e por que você quer trabalhar, as outras perguntas vão vindo. E aí, aos poucos, você vai construindo o seu projeto. Pode assustar de cara quando a gente vê esse tanto de delimitação, mas são perguntas simples. Você vai respondendo essas perguntas simples, aos poucos as coisas vão se encaixando. Eu aconselharia dar uma olhada na história oral enquanto metodologia primeiro. Tem até um dos fundadores da história oral, o Starr, acho que é Starr, posso olhar para vocês depois, ele fala, história oral, mais que uma ferramenta, menos que uma disciplina. Então, ela fica nesse limbo aí, que eu acho que a metodologia abrange bem. Obrigado, Beatriz. Esclareceu bem minha dúvida. Vou passar a palavra para o Eduardo Henri. Eduardo, a palavra está com você. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns, Beatriz, pelo trabalho, sim, excelente explanação. Eu sou pesquisador do PPGIs da UFPR, tá, da História da Universidade Federal do Paraná. Fiz meu mestrado e trabalhei muito com história oral, aliás, foi a minha base metodológica, né, no mestrado. Agora, no doutorado, eu me distanciei mais no tempo, então fui para o século XIX, então fica um pouco mais difícil, né, trabalhar com a história oral, embora não seja impossível. Os livros que você apresentou no início da tua fala, assim, também é muito interessantes. Eu já conhecia, né? Gostaria de sugerir também, provavelmente vocês já conhecem, né? Mas a Verena Alberti também tem uma produção bem interessante, né? Que é o Manual de História Oral, ajuda bastante aí nesse processo todo. E, enfim, comentários à parte. A minha pergunta para você é a seguinte: nessa transcrição que você apresentou agora, primeiro que é impressionante, né, a sabedoria da pessoa comum, né? Quanta coisa valiosa a gente consegue retirar dessa entrevista. Eu queria saber o quanto tem da tua mão, assim, quanto tem do teu ajuste ali, ou ela é uma transcrição literal? Pelo que eu entendi, não. Né? Pelo que eu entendi, você trabalhou nessa entrevista. Então, eu só queria entender qual foi o processo para você chegar nesse produto. Se ele foi uma transcrição direta ou se tem uma intervenção tua nessa entrevista. Tá? Muito obrigado. Agora, passar a palavra para o Leandro, que também levanta a mão. Leandro. Oi, Beatriz. Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei pensando algumas coisas. Acho que começo com o que o Eduardo falou. Eu estava conversando isso com o Flávio essa semana. A capacidade das pessoas que nós consideramos na ciência inanimadas de pensarem sobre a própria vida e sobre a sua própria experiência é impressionante, né? Essas pessoas, nós como seres humanos, a elite intelectual da ciência, fica pensando assim, não, nós precisamos falar sobre o mundo e entender o mundo, porque nós temos ferramentas melhores para dizer o que é o mundo. E quando nós olhamos esses relatos dessas pessoas, nós vemos toda a capacidade, a autonomia dessas pessoas em pensarem em sua própria experiência, né? De fazer links com sua história, com o contexto, tudo. Então,
pensando até que ponto as pessoas que nós estamos tendo esses diálogos impactam até as nossas próprias conclusões, né? De alguma forma, nós falávamos, e o Flávio, né, na ideia de interlocutores, de colaboradores, que realmente esse exercício científico se dá numa troca em que nós estamos junto ali, né? E me parece que é muito isso que é a direção da história oral que você fala. Outra coisa que eu escrevi, que eu acho importante quando se fala é método, é disciplina, realmente nós trabalhamos com essas questões metodológicas que estão numa fronteira, né? E é porque nós estamos compreendendo que tanto as ferramentas quanto as teorias estão tudo junto acontecendo ao mesmo tempo. Todas as decisões que você toma num projeto estão baseadas em teorias, em reflexões anteriores, como essas teorias são definidas também a partir de metodologias que foram... Então, assim, é sempre um cruzamento das duas coisas, né? Todo o procedimento teórico e metodológico estão sempre em contato. Enfim, acho que realmente são metodologias que têm muita discussão e ficam na fronteira. As duas perguntas que eu tenho... A primeira, quando usa a palavra história, quando a gente, na nomenclatura da metodologia, né, se a gente pode falar assim, será que o objetivo de pesquisar uma história está no sentido da gente entender melhor o presente daquela pessoa? No sentido assim, quando eu pergunto a história da Sheila de criança, minha mãe e tudo, o objetivo da história oral está em buscar esses traços históricos que nos ajudam a entender a experiência, pensando no nosso caso, religiosa da Sheila hoje? Então, essa é a primeira. E segundo, acho que é uma metodologia que tem um viés político muito forte, né? Aí, diante disso, duas perguntas. Esse fator político é o que diferencia a história oral de uma entrevista comum, ou assim, porque a gente sabe que você pode adotar os métodos da entrevista, né? Sem uma reflexão por trás com o nome de história oral. Meio que essa pergunta é assim, a particularidade da história oral está no seu viés mais político? E a terceira, que também é mais ou menos disso, pensando nesse lado político, os autores que você leu de história oral falam alguma coisa sobre a história de vida do pesquisador? Se acontece ali um encontro entre as histórias, eles também trabalham essa ideia de que as nossas histórias de vida também estão ali junto nesse processo de encontrar a história de vida do outro? Mas é isso, muito bom, viu, querida? Sucesso puro. Obrigado, Leandro. Eu vou começar. Patrícia? Acho melhor responder, porque senão vou me perder um pouco aqui, Paulo. Vou começar com a primeira pergunta. Houve um trabalho, sim, na transcriação, mas eu adianto que foi um trabalho bem, bem simples nesse trecho, né? Como eu utilizei a metodologia de história oral de vida, eu falei muito pouco durante as entrevistas. Se a gente olha lá no apêndice da dissertação, dá para ver, assim, eu coloco o P para pesquisadora, né? E tem muito pouca coisa que eu falo. São blocos e blocos de fala das entrevistadas e um apontamento meu, uma pergunta, um estímulo. Um estímulo, então, eu acho que quando você estabelece um roteiro que consegue ali direcionar bem, não a resposta, mas a reflexão, o seu trabalho na transcriação de modificação das coisas é muito pequeno. O que eu modifiquei, Eduardo, que eu modifiquei mais foram vícios da oralidade. Então, lá no apêndice, então, tem muito né, tem algumas palavras, palavras que são faladas de uma forma popular, isso eu não corrijo. Falar de uma maneira popular, isso eu não corrijo, eu acho que são marcas ali daqueles sujeitos. Então, por exemplo, lá no início estava estrupo, não tem necessidade de eu corrigir isso, não tem necessidade nenhuma. O que eu corrigia, o que eu modificava, vamos dizer assim, acho que corrigir é muito forte, o que eu modificava era um intervalo, às vezes eu tirava esse intervalo, e aí o trabalho veio depois com a análise da transcriação.
O trabalho que a gente faz vem depois. Você primeiro coloca a transcriação e aí depois você vai fazendo apontamentos. É sempre bom destacar também em negrito algumas coisas que vão te ajudar depois a fazer essa análise. Então, teve um trabalho, sim, nessa transcrição, não foi uma transcrição direta, mas foi um trabalho bem curto. E o bom de deixar a transcrição na íntegra é que depois dá para conferir, né? E é interessante, eu acho interessante pensar também em entrevistas que são gravadas, não vai ser meu caso, assim, doutorado, uma única forma de entrevista, que eu pretendo fazer encontros diversos e múltiplos, mas seria interessante também, a gente tem ferramentas para isso, pensar quanto tempo de fala o pesquisador teve, quanto tempo de fala o entrevistado teve. Eu acho que esses dados são interessantes, não que eles vão definir o resultado da sua pesquisa, mas eu acho interessante a gente ter para a gente poder comparar qual o tempo de fala. Depois eu quero até olhar isso, acho que eu consigo fazer. Mas foi isso, teve um trabalho, mas um trabalho um pouco mais simples nesse caso. E, Leandro, acho que essa questão da história é vinculado às narrativas, né? É uma história que se vincula às narrativas. O que o sujeito vive hoje não é distanciado da sua história. E a sua história é uma história situada. É uma história que tem corpo, uma história que tem cor, uma história que é atravessada por diversos fatores. Então, compreender a história é compreender o lugar que o sujeito está no mundo, mas esse lugar, ele não surgiu agora. É um lugar que ele marca o mundo desde o início da sua existência. Por isso a gente fala de história. História não é só uma contação de coisas. A história, ela é também a posição desses sujeitos. E a depender dessa posição, tudo que você fizer modifica. Tudo que você fizer no seu trabalho, na sua investigação, vai modificar. A pergunta que eu faço para uma mulher trabalhadora do sexo, negra, empobrecida, não é a mesma pergunta que eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer se a minha comunidade, se a minha comunidade é mulheres na prostituição, a pergunta que eu faço para essa não é a mesma pergunta que eu faço para uma mulher que trabalha com a prostituição de luxo, uma mulher branca, rica que trabalha com a prostituição de luxo. Então, veja, é a mesma comunidade de destino, mas aí as nossas redes vão modificando as nossas perguntas. Então, não sei se essa parte eu respondi. A segunda parte da sua pergunta era se a particularidade dessa metodologia de história oral estaria ali nas ações políticas, né? Eu acredito que não, porque, por exemplo, uma investigação jornalística, ela pode ter também ali uma motivação política, ela pode também ter um benefício, ela pode se valer das metodologias da história oral. Eu acho, e aí eu falo que eu acho mesmo, não tenho certeza, eu posso investigar, a gente vê isso juntos, mas eu acredito que a particularidade da história oral esteja ali na definição desses elementos acadêmicos e na própria compreensão do que é a história oral. Nós estamos cansados de ver trabalhos que têm história oral, ou que tem, no seu caso, que estuda religião vivida, trabalhos que têm religião vivida, mas que não têm essa compreensão do que é a religião vivida. E às vezes a gente faz sem saber, a gente usa um método sem saber, e é possível, mas se a gente conhece o método, facilita muito o trabalho. Olha o tanto de procedimento, olha o tanto de possibilidade que a gente tem aqui, que em muitos momentos eu não conhecia, eu achava que eu estava reinventando a roda, ou melhor, estava inventando a roda, e a roda já estava girando, ó, há séculos não, né, Eduardo? Estava girando há quase um século. Então, assim, é importante a gente conhecer por isso, mas eu não acredito que está nesse lado político. E a terceira pergunta era sobre a história de vida do pesquisador. Então, o pesquisador ele está super presente nessa metodologia, diferente desse entendimento que a gente tem de um rigor acadêmico, científico, que a gente fala de um ateísmo científico, nesse caso não existe esse ateísmo científico. Nós podemos falar, inclusive, da relação que o entrevistado tem com o entrevistador. Às vezes, essa relação vai direcionar também a forma como você vai perguntar. Eu posso ter uma liberdade com você, Leandro, que eu não tenho com o Flávio, que eu não tenho com o Paulo, e aí, se você for me entrevistar, você vai usar, você vai me fazer perguntas
diretas que talvez você não faria para outra pessoa. Então, tudo isso é interessante que esteja no projeto, pode ser que logo de cara não esteja, mas que haja uma consideração disso. Então, sim, é importante o perfil do pesquisador fazer parte de uma informação que é aberta. Mas no próprio trabalho, eu não vejo assim, não vejo a história de vida do pesquisador deslocada da história de vida do colaborador. Pode ser que fique ali nas entrelinhas, nos momentos, principalmente de emoção, a gente se emociona juntos, e às vezes essa emoção é por um sentimento que é meu, que vai harmonizar com o sentimento que é do outro, e de repente a gente está emocionado juntos, e aí eu me reconheço naquela história, mas a minha história de vida não está lá juntos, não está lá deslocada, ela fica, em certa medida, misturada. E aí por isso que a gente fala de colaboração, de transcriação, para que o outro saiba que eu estou ali. Mesmo que eu não tenha delimitado onde eu estou e onde eu não estou, em algum lugar ali eu estou. E talvez nem eu sei delimitar onde eu estou e onde eu não estou, porque a gente se mistura muitas vezes. Beatriz, temos mais uma questão da Fabiana. Fabiana? Oi, tá dando para ouvir direitinho? Eu tô com um problema na internet. Boa noite a todos. Beatriz, boa noite. Paulo. Bia, você foi falando e aí eu me vejo enquanto pesquisadora participando da tua pesquisa. Não sei se porque a gente qual o termo que você usou quando é maior, que não é rede? Comunidade de destino, são comunidades, colônias e redes. São comunidades diferentes, né? Mas assim, o método, mesmo que seja assim, foi o mesmo que que nós utilizamos, eu na minha pesquisa, você na sua. E aí tem três palavrinhas assim que me chamou a atenção e que eu acho que vale a pena ressaltar. Não sei o Eduardo, que já falou que trabalhou com isso também, mas, por exemplo, quando o Flávio às vezes nos questiona dessa relação do que a gente da pesquisa e o que a gente deixa no campo, ou vice-versa, no meu caso, essa que eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, uma entrevista com uma pessoa modificou a estrutura de um grupo de apoio. Olha como são umas coisas. A partir da perspectiva da Larissa, né, que aí a minha comunidade era uma comunidade de pessoas, de mulheres em tratamento oncológicos, e algumas em cuidados paliativos, outras não, e que até então o grupo que dava apoio, com o trabalho da pesquisa, a direção desse grupo constatou? Que, na verdade, precisa se trabalhar a parte da espiritualidade e saúde dentro do próprio grupo. Então, quer dizer, a fala de uma pessoa, né, fez com que surgisse uma discussão, um debate, e que expandiu isso. Hoje, em conversa assim, com as pessoas, e tem mais meninas, tem mais pesquisadoras também trabalhando espiritualidade lá no grupo, sou uma aluna da Gisele, tudo, você vê a necessidade que as pacientes têm de falar sobre o assunto. Então, assim, como que uma narrativa de uma paciente abriu as portas para que outras pacientes pudessem ter essa acolhida, ou pelo menos que alguém que está na direção ou que cuida dessas pessoas tivesse assim, opa, ela ainda falou assim, bom, eu vejo, a gente é uma empresa em formação, e quando eu comecei, nem eu tinha estrutura para oferecer isso, eu tinha minha experiência de vida, de acolhida para essas mulheres, mas agora a gente está crescendo, é uma casa de apoio grande, e a gente precisa estruturar. A minha primeira fala foi assim, bom, é para isso que serve a pesquisa. A gente apontou uma coisa, né? Então, para que serve você contar uma história de uma pessoa, assim, falando, sem ser academicamente, mas você relatar a história de vida de uma pessoa, você impacta, assim, de alguma forma, dentro daquela comunidade, daquela rede,
onde aquela pessoa está inserida. Então, eu acho muito importante falar disso e valorizar esse aspecto. Há, sim, impactos importantes e que não é geral, né? Nós vamos salvar a humanidade, mas dentro daquele contexto ali, você consegue... Também não sei se isso vai ser implantado, nada, mas, assim, a gente abriu lugar para uma discussão, e eu acho que isso é muito válido. É o nosso trabalho indo de encontro com aquelas pessoas que necessitam disso, né? Então, eu acho assim, quando você fala também a questão de não ser político, eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que, no caso, assim, da minha experiência, virou até um pouco política mesmo, assim, a situação de engajamento, sabe, assim, de voltar os olhos, política nesse sentido mesmo, é literal, de chamar outras disciplinas, outras perspectivas para participar desse processo e falar, olha, principalmente por conta dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos, a gente precisa ter o diálogo em relação à espiritualidade. Então, como que vai começar tudo isso, né? Isso é um ponto. De experiência também, a questão da gente ter a liberdade com a pessoa, realmente, que foi meu caso, por ser uma paciente que eu já conhecia, a gente consegue tirar até mais coisas dessa pessoa, e eu acho que agora eu venho me preparando, então eu estou tentando assim, acompanhar um certo grupo, não diretamente ainda, mas desde já acompanhar esse grupo, para que se estabeleçam laços mesmo, uma relação ali até de confiança para que esses assuntos sejam abordados, né? E é isso, é a comunidade e a questão do lugar que você falou que eu achei muito importante. Adorei as indicações dos livros, bora ler muito. Assim, queria te parabenizar, a gente sempre acompanha teu trabalho, tua pesquisa, então a gente sabe o quanto ela foi linda, né? E assim, vem só mostrar que o quanto é importante a gente ouvir as pessoas, né? Esse ouvir, além de, não é questão só da história de vida, né? A gente está atento a essas vozes que muitas vezes, como o Leandro disse, são ignoradas e que às vezes muitas respostas estão ali, né? Basta só a gente usar a ferramenta certa que a gente consegue ter um resultado muito positivo. Então é isso, obrigada. Era mais um comentário mesmo sobre tudo. Obrigado, Fabiana. Agora eu vou passar a palavra para o Maílson, que também tem uma questão. Maílson. Boa noite, Beatriz, boa noite a todos. Gostaria primeiro de parabenizar, né? Assim, achei muito interessante o projeto, a forma como você apresentou a história oral. E o que eu tenho exatamente não são questões, né? Mas eu fiquei imaginando paralelos aqui, porque por muito tempo eu estudei análise de discurso, né? E à medida que você ia falando, eu ia lembrando das aulas que eu tive de análise de discurso. Eu estudei uma linha específica, que foi a análise de discurso francesa. Então, essa questão da história, da memória, de como é construída, assim, o tempo inteiro eu estava lembrando disso, né? Que tem um livro de Denis Orland que é só sobre silêncios, né? Assim, como eles estão presentes na produção dos discursos e tal. E a análise do discurso tem toda uma questão, assim, que ela não fica só na dimensão textual, mas trabalha muito com uma dimensão da oralidade, né? Aí, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma professora, amiga minha, que ela fez um ensaio muito interessante sobre como era construída socialmente, discursivamente, a percepção dos profissionais de saúde sobre a anorexia, né? Então, assim, ela vai reunindo vários relatos, né, e organizando, mostrando como uma determinada paciente ela é pensada por toda uma junta médica, né? Então, é interessante que no final chega-se a uma conclusão de que, por mais que os profissionais desenhassem a questão da anorexia ali, não conseguiam chegar mesmo à voz daquela pessoa, né? Então, assim, me parece que, assim, se a gente casasse com a história oral, numa situação como essa, seria possível trazer uma voz que é silenciada ali. Aí foram os paralelos que eu fiquei pensando, e gostaria de saber se você conhece essa parte da análise de discurso francês ou não, porque ficou o tempo inteiro lembrando disso para mim aqui. É isso. Obrigado. Beatriz, passa a palavra. Eu vou começar aqui pela Fabiana. Eu tô rindo aqui, mas daqui a pouco eu explico o motivo do meu riso, Miles. Fabiana, primeiramente, obrigada por você compartilhar a sua experiência, né? Eu disse realmente que
a particularidade não está nessa posição política, mas de forma alguma que a história oral não é política, a história oral é muito política, mas eu acho que o que diferencia a história oral de outras abordagens que trabalham com a oralidade não é essa dimensão política, porque pode ser que haja uma dimensão política em outros lugares também, como no jornalismo político, pode ser que há uma dimensão de transformação política muito grande. Então, eu concordo com você, a história oral ela é atravessada do início ao fim por ações políticas, tanto que a gente fala de devolutivas, e essas devolutivas são atos políticos. O que a gente faz ali no campo é um ato político, sobretudo quando a gente se propõe a trabalhar com vidas marginalizadas. Não estou falando de a gente dar voz a ninguém, não é isso, mas quando a gente trabalha com vidas marginalizadas e com histórias que, por vezes, não são escolhidas para serem contadas, a gente está fazendo ali uma ação política. Então, a história oral é extremamente política. Eu não penso que seja essa ação política que diferencia esse método de outros, que diferencia essa abordagem de outras abordagens, mas eu concordo totalmente com você e é político, sim. E eu acho, Fabiana, que, assim, isso da gente ouvir o outro, ouvir a gente não ensina, né? A gente consegue ensinar aqui procedimentos, eu consigo apresentar procedimentos e a gente consegue fazer um workshop discutindo procedimentos, mas ouvir não se ensina. Ouvir é ação, ouvir é prática, e aí é querer. E querer também é um ato político. Então, ouvir não tem como a gente ensinar, mas a gente pode praticar. A gente só aprende também praticando. Eu acho que é uma atenção que todo mundo tem que ter nesses trabalhos, sim. E ao Maílson, eu dei uma risadinha quando você falou, porque eu trabalhei justamente no mestrado com a história oral de vida e análise de discurso, utilizando também a professora Eni Orlandi. Então, eu fiz esse caminho que você traçou, e o Flávio riu aqui comigo, porque essa semana a gente conversou sobre isso um pouco, e eu penso que é um bom caminho a ser feito mesmo. São métodos que conversam muito, que dialogam muito. Tanto, você deve ter visto que eu falei que a gente pensa no como essas experiências significam, e a professora Eni Orlandi fala muito desse como, né? Que a gente pesquisa não o que é, mas o como das coisas. E são metodologias semelhantes, sim. Acho que dá super para trabalhar junto, só são mundos diversos, né? Apesar de serem semelhantes, são grandes mundos. Então, para trabalhar junto, a gente tem que ter um domínio da análise do discurso, depois o domínio da história oral de vida, da história oral no geral. Isso pode levar um certo tempo. Mas se a gente conseguir construir junto aí essa metodologia, eu acho que super dá para fazer, e acho que você tem razão. Eu também fui muito por essa linha, e deu certo. No mestrado, eu fiz exatamente isso. Eu trabalhei com a história oral de vida e com a análise do discurso da Eni Orlandi. Funciona, dá para fazer. São realmente teorias semelhantes. Mas eu não. Teve alguma pergunta sua, não teve? Que eu não contemplei, eu não notei, na verdade, Maílson. Você perguntou se dava para fazer, nesse que eu achava disso, eu acho que super dá. Tanto acho que dá que eu fiz no mestrado. Mas agora, no doutorado, eu conversando com o Flávio, decidi assim, focar só na história oral e tentar entender todo esse lugar. E se eu sentir que alguma coisa ficou de fora, que seria necessário usar uma outra metodologia para captar isso, a gente usa, porque o método aqui é para nos auxiliar. O que importa mesmo não é a nossa discussão sobre o método, o que importa é o nosso fenômeno que a gente está querendo ali entender. Então, se precisar usar outras metodologias, a gente usa, a gente não se fecha só no que está fazendo, não. Vou passar a palavra para o Flávio, na sequência o Marcos, e estamos dentro do nosso tempo. Então, Flávio. Sim. Obrigado, Paulo. Beatriz, parabéns pela sua apresentação. Fico muito feliz em acompanhar a sua trajetória e te ouvir aqui nesse momento, compartilhando o seu caminho.
Eu fiquei lembrando aqui de uma conversa de algum tempo atrás sobre ciência, né? Ciência a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. E nós não sabíamos dessas metodologias no sentido de termos um manejo, né? Você vem da filosofia, eu venho da filosofia também, a gente vem construindo esse caminho juntos e juntas aqui no nosso grupo de pesquisa. Como é que você coloca essa sua trajetória no horizonte do nosso grupo de pesquisa, que está, assim, eu estava fazendo as contas aqui, já são 14 anos em que nós estamos falando aqui no grupo sobre uma atenção à percepção, a atenção daquilo que as pessoas percebem da religião, sentem da religião. Hoje nós estamos falando em vivem a religião. Então, como é que você coloca esse seu momento, essa sua contribuição no horizonte do nosso grupo, dos nossos interesses, da nossa particularidade? E mais uma vez, parabéns, só orgulho por você e pelo nosso caminho. Obrigado, Flávio. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Parabéns, Beatriz. Que felicidade ouvir você falar, saber que você traz uma contribuição muito, muito grande, porque dá voz e vez àqueles que estão excluídos, e ainda mais na parte da questão religiosa, ver esses comportamentos. E eu me senti também meio que contemplado quando vocês falam do texto sobre o discurso da professora Eli Orlandi, porque eu também utilizei esse texto exatamente para fazer uma análise do discurso numa área de direito ambiental, que eu estudo a parte ambiental, e exatamente entender como os religiosos se posicionavam nas questões políticas e políticas públicas, e aí eu fiz essa análise. Que bacana. Então, na verdade, não é uma pergunta, mas eu só queria te parabenizar. Belíssimo trabalho, viu? E, claro, você nos dá motivação para fazer outras discussões dentro agora do doutorado e pensar nas metodologias, né? Nós temos lido agora alguns textos, inclusive um texto do Mircea Eliade sobre as metodologias das histórias da religião. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa tua relação que você mostra, né? Que sempre os métodos, eles parece que na ciência da religião eles são talvez não prontos e acabados. E aí a história da oralidade talvez represente um pouco disso, né? E você falou uma coisa que me deixou muito feliz, que é mais focar no fenômeno e não no método, né? Os métodos podem ser tantos quantos necessários, mas é entender, captar o que o fenômeno está nos propondo como objeto de estudo. Parabéns. Obrigado, viu? Beatriz, passa a palavra e também te convido a fazer suas considerações finais também, depois das perguntas. Tá bom. Então, Flávio, como eu me coloco na história do grupo de pesquisa, nessa busca, eu me vejo, assim, numa posição em que, não sei se é muito bem isso que a pergunta espera, mas eu me vi numa posição de assumir ali a minha autonomia enquanto pesquisadora, porque de repente, me iniciei ali num contexto em que várias coisas estavam acontecendo e eu não entendia como proceder. Então, eu sempre penso, como proceder? Tudo que eu vou fazer, eu coloco, como proceder? Sempre que eu vou mandar um e-mail, a Dênia deve saber bem, porque todo e-mail que eu mando lá para a secretaria, eu coloco, como proceder? Eu preciso entender os procedimentos para eu saber quais são os próximos passos. E aí eu assumi a minha autonomia enquanto pesquisadora de um lugar de não entendimento, de não conhecimento, não sei o que é isso.
não sei o que é isso. A partir do momento que eu digo em voz alta que eu não sei o que é, eu não sei o que fazer, aí eu vou buscar ajuda. Porque tem gente que sabe, eu pedi a ajuda dos acadêmicos, né? Então, procurando essa ajuda que eu conheci, eu quase stalkeei esses professores, né? Porque eu saí vendo referência, mandando mensagem, jogava lá, e-mail do fulano de tal, no Google, às vezes aparecia em algum artigo que tinha publicado, então foi quase stalkeei mesmo alguns professores, mandava mensagem, e sempre nesse lugar de o não eu já tenho. Então, professor, você tem um grupo, você tem um laboratório de história oral que eu vi lá no Mato Grosso do Sul, posso participar? O não eu já tenho. Então, quando veio sim, aí eu fiquei feliz. Então, sempre nesse lugar, vamos perguntando, vamos abrindo caminhos. É isso, método é caminho, né? Método é caminho. A palavra método vem de caminho. Então, a gente tem que abrir caminho. Os métodos, eles têm que servir para abrir esse caminho. Se a gente abre um caminho para uma rua sem saída, a gente se fecha no método. O método, ele é para algo. É para a gente construir algo e não para se encerrar nele. E aí eu compreendo, vamos supor que eu compreendi 100% da metodologia, vou me encerrar ali, estou vendo algo novo no meu campo e esse algo novo, esse método aqui não contempla. Vamos pegar outro, vamos fazer uma outra coisa aqui para a gente abordar o máximo que der dentro daquele limite que eu estabeleci também. Que se eu for abordar o máximo que der em todos os lugares, não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar aí 50 anos pesquisando a mesma coisa, porque vai ter sempre uma coisa nova. Então, estabeleci os limites, o que tiver ali dentro, eu quero investigar, então vou utilizando metodologias novas. Se eu pudesse, assim, se a pergunta me dá essa possibilidade de dar um conselho, talvez seja esse conselho de assumir que não sabe. Quando a gente assume que não sabe, a gente consegue aprender as coisas e com muita naturalidade, com muita humildade mesmo, pedir ajuda. A gente está muito acostumada a fingir que sabe das coisas, fingir que sabe de tudo, tem coisa que a gente não sabe. Entrei na história oral sem saber de nada. Eu escolhi a história oral de vida porque eu sabia que eu ia trabalhar ali a princípio, né, no mestrado, sabia que eu ia trabalhar com mulheres que tinham uma trajetória religiosa e eu acreditava que entender a vida dessas mulheres me ajudaria a entender o fenômeno religioso. Por isso, escolhi, não sabia nada além disso. Tudo que eu soube foi pesquisado depois. E o Marcos também, obrigado pelas suas palavras, Marcos. Realmente, né, é interessante essas metodologias que buscam aí atingir pessoas que antes não eram atingidas. Eu acredito que não é nenhuma uma tentativa de dar voz ou dar vez, porque eu não tenho todo esse poder, mas de estar junto e escutar. Estar junto, escutar e construir juntos uma teoria, construir juntos uma história. No caso da Fabiana, construir mudança. Ouvir e construir mudança no lugar que a gente está. A gente muda pequenas coisas e talvez essas pequenas coisas atinjam coisas maiores. Então, é sempre acreditar na mudança. E essa mudança, ela está presente no nosso trabalho, seja na memória que se apresenta para a gente de modo se expressa oralmente ali no que a gente escuta. Então, essa mudança está nessa memória de expressão oral, porque o nosso campo é vivo e modifica, e muda, e fala, e deixa de falar, e está também no nosso interior, nas mudanças que a gente faz, na mudança que o campo também atinge na gente. Quantas coisas eu pensava, e aí, conversando com essas mulheres, eu mudei a percepção. E aí, Leandro, que até estou aqui pensando no que você me falou até agora, e eu não sei também quanto de mim sou eu, quanto de mim é o Flávio, quanto de mim é a Fabiana, é você, que a gente se mistura aqui no grupo, no nosso grupo. A gente vai para o campo, a gente mistura também. E aí eu acho que não dá nem para desmisturar, tem que ficar do jeito que está mesmo. Mas indo para as considerações finais, eu quero agradecer a todo mundo por esse tempo. Eu não sei aqui se eu extrapolei o tempo, mas eu acho que foi uma noite muito agradável. Fiquei feliz com as considerações e entendo vocês como parceiros e parceiras de pesquisa, que eu puder contribuir. Eu tenho certeza que vocês estão abertos a me escutar e o que eu precisar de ajuda, eu sei que eu posso contar com vocês também. Muito obrigada.
Obrigado, Beatriz. Eu acho que você tem um cronômetro aí biológico, foi extremamente pontual. Acabamos aqui 20h40. Então, se eu ultrapassar é porque eu estou aqui nas considerações, no encerramento. Então, Beatriz, obrigado por ter aceitado o convite de participar desse segundo workshop do nosso grupo de pesquisa. Lembrando a todos os presentes que esse encontro, esse workshop com a Beatriz estará disponível no canal do PPGCR da PUC Minas. E aproveitamos para convidar para o próximo workshop, que terá como tema Religiosidades Imanentes, que acontecerá no dia 21 de maio, às 19 horas, com a professora Patrícia Rodrigues. E aquelas pessoas que vão ver esse encontro depois também estão convidadas a participar conosco nesse dia. Muito obrigado, boa noite a todos e todas, e até o próximo encontro.